Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje o nosso estudo bíblico vai ser lá em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao 13. Vamos começar primeiramente falando o que há nesses versículos e depois falaremos sobre os ensinamentos tirados deles, ok? Vamos lá. Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul foi até a ele e cumprimentou. Então Samuel perguntou: Que fizeste? Saul respondeu: Vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: Agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: Agiste loucamente. Não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Vamos lá, aos ensinamentos agora, ok? O reino de Saul estava garantido para sempre pelo Senhor, mas por conta do medo e do desespero de Saul, ele agiu loucamente e sem pensar. E Deus retirou a garantia do seu reino dele, encontrando e designando assim outra pessoa para este cargo. Quantas vezes a gente não age por impulso, não age por conta do medo e da pressão ali da situação, né? E aí acabamos fazendo coisas que não deveríamos fazer, acabando desobedecendo ordens ou não pensando nas nossas consequências que irão vir depois. Sabe, muitas vezes a gente tem uma situação e aquela situação não dá certo. Temos que fazer algo, tipo assim, vou tentar explicar melhor. Eu preciso que tal coisa dê certo na minha vida, para agora. E o Senhor já nos confirmou isso. Porém, na hora, acontecem vários problemas, várias coisas, uma em cima da outra. Mesmo já tendo sido confirmado que aquilo iria se cumprir, a gente começa a pensar que não vai dar certo, que não vai ser cumprido aquilo que a gente queria e agimos sem pensar na hora. Então, Davi fez a mesma coisa. Davi não, gente, calma. Saul, perdão. Saul fez o mesmo. Ele só poderia oferecer o holocausto quando Samuel estivesse com ele. Mas quando ele viu ali que a situação não estava favorável, que Samuel não chegou no tempo, não estava chegando ali, ele começou a se desesperar e a ficar com muito medo. Mas o desespero de Saul trouxe para ele consequências que ele nem imaginava. E essa é a questão. O desespero, na hora de qualquer situação, não é nosso amigo, muito pelo contrário. A gente se desespera em meio a alguma situação ou algum problema onde não deveríamos nos desesperar, porque a gente sabe que o Senhor nos livrará daquilo. A gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer algo bom e que aquilo que ele prometeu para a gente vai ser cumprido. Então, para que se desesperar? Para que ter medo? Sabe? O Senhor está do nosso lado todos os dias, todo o tempo. Ele sabe o que é melhor para a gente, ele sabe no nosso futuro. Então, muitas vezes, se aquilo não deu certo para você agora, é porque não era o tempo certo ainda. O tempo de Deus, ele é maravilhoso. Então, ele sabe qual tempo é o certo, onde lá, tipo, qual é o tempo certo que vamos estar preparados para aquilo, de verdade. E o nosso desespero em cima da hora, em meio a
vários problemas ou conflitos em cima daquilo, não vai ajudar em coisa alguma. Acredito, não vai. Então, muito pelo contrário, só vai nos trazer consequências e muito provavelmente aquela coisa vai ser retirada de nós, porque nós agimos sem pensar, agimos com ações que não deveriam estar ali, sabe? Então, às vezes acabamos perdendo uma oportunidade ou algo do tipo porque agimos loucamente, sem pensar, assim como Saul fez. Então, devemos confiar nos planos de Deus para nós mesmos, mesmo quando tudo parecer que vai dar tudo errado e vai desmoronar, mas não vai. Deus está conosco todo momento. Ele não vai deixar que a situação desmorone e nem que dê errado, não se for o tempo certo, entende? Então, não devemos nos desesperar, nem ter medo diante de alguma situação difícil ou de uma coisa que sabemos que vai dar certo, porque aquilo ali não adianta, não é o certo para nós e muitas vezes só vai ser retirado aquilo que era para ser cumprido, que éramos para estar ali naquele momento, provavelmente vai ser retirado de nós e só vai vir para a gente quando a gente tiver mais maturidade de esperar, de ter paciência e de confiar em Deus, certo? Muitas vezes ainda não é o momento porque não estamos preparados, não temos maturidade o suficiente para receber aquilo naquele momento. Então, é isso. Muito obrigada. Esse foi o ensinamento de hoje. Espero que gostem e logo mais trarei mais histórias.